Pois é, Fabiano Gomes. Vamos começar por Adjamilton Pereira. Um bom profissional, um grande jornalista, mas é muito apegado ao poder. Carlos Rafael. Como político, como ser humano, geral, pode misturar tudo? Pode misturar tudo. Tudo Nota misturado. 0. Para gestão ou para ele? Para gestão, 0. Para ele não conheço, não posso ter nenhuma opinião sobre isso. Mas para gestão, 0. Léo Abreu. Esse foi um sofredor. Foi usado e abusado por setores da classe política de Cajazeiras. Foi estuprado por alguns usurpadores do poder. Ex-prefeito Carlos Antônio. Um homem de bem. Ricardo Coutinho. Um homem de bem. Vamos voltar em Carlos Antônio aí. Fala um pouquinho mais sobre a gestão de Carlos Antônio, você que acompanhou. Rapaz, se você fizer uma comparação, façamos o seguinte. Peguem os 4 anos da gestão Carlos Antônio em Cajazeiras e comparem aos 4 anos da gestão Carlos Rafael. Os 4 anos do primeiro ou do segundo mandato? Do primeiro ou do segundo. Ou então junta os dois e faz uma média, divide no meio. Melhor, né? Entender. Meu amigo, é uma surra de obras, de realizações, de idealizações. Cajazeiras viveu o seu melhor momento administrativo. E quem dizia isso na época era Adjamilton, não era eu que dizia. Que defendia, né? Que fazia essas defesas. É o melhor prefeito que Cajazeiras teve até Chico Rulim. Foi Carlos Antônio. Então, amigo, é incomparável as gestões. E esse debate vai ser agora revitalizado na campanha. Quantas escolas foram construídas ou reformadas no governo Carlos Antônio? Quantas no governo Léo Rafael? Quantos postos de saúde foram feitos no governo Carlos? Quantos postos de saúde foram feitos no governo Carlos Rafael Léo Abreu? Quantas ruas calçadas? Meu amigo, isso aí, quantas empresas se instalaram? Quantas faculdades chegaram? Quantos concursados chamaram? Meu amigo, não tem o que comparar. Então não vai ter eleição na cidade de Cajazeiras, vai ser plebiscito. Quando essa comparação começar a ser feita, vai ser um plebiscito. José Maranhão. Um homem de bem, um bom administrador, mas muito mal assessorado. José Aldemir, deputado estadual. Homem de bem, representante ímpar, nota 10 da cidade de Cajazeiras. Vitoriano de Abreu, deputado. Esse é doido de pedra. Empresário. É corajoso, não se esconde por trás de ninguém. Não manda recado, não. Diz o que pensa, diz o que tem que ser dito, sem usar o nome de Cláudio do Cristo. Empresário José Antônio de Albuquerque. Não, isso aí é uma das grandes baraúnas da cidade de Cajazeiras. É uma das grandes reservas, né, moral do nosso município. E eu tenho um segredo que eu vou revelar hoje. E um segredo meu e do governador Ricardo Coutinho. Eu acho que Zé Antônio sabe disso, eu acho que eu já disse a ele, que na véspera de anunciar o secretariado de primeiro escalão, e eu já sabia quais eram os nomes de Cajazeiras, que era na época Otávio Araújo e doutora Denise, o governador me ligava numa terça-feira e dizia: camarada, eu estou aqui refletindo sobre o primeiro escalão do governo do estado. Cajazeiras já tem 2 representantes, que é a Denise e que é Otávio Araújo. Inclusive Otávio não está mais no governo, mas Denise está. Mas o que você acha do governador convidar José Antônio de Albuquerque para fazer parte do primeiro escalão do governo do estado, para ser meu secretário de Indústria, Comércio e Tecnologia? Eu disse: olha, governador, e ele disse: olha, claro, ele vai se sentir envaidecido. Quem é que não se sente envaidecido por um convite desse? Um cidadão como Zé Antônio. Mas Zé Antônio tem suas questões empresariais em Cajazeiras, dono de uma rádio, de um jornal, tem suas ocupações, suas vaidades, sua família, seus filhos. Eu acho pouco provável que José Antônio aceite um cargo de secretário de Estado, se bem que nós estaríamos muito bem representados se Zé Antônio aceitasse esse convite do governador.
Enfim, eu passei o telefone de Zé para o governador, não sei se eles conversaram, se avançaram, mas naquele momento o Zé Antônio era o nome que o governador queria, que ao lado de Denise representasse Cajazeiras no primeiro escalão do governo do estado. E já chegou a cogitar isso outras vezes. E quem sabe, com a desincompatibilização da doutora Denise em abril, Denise vai se desincompatibilizar em abril, até para ficar à vontade, quem sabe figurar na chapa do próprio marido como candidata a vice-prefeita, né? Mas já tinha especulado que ela não queria ser candidata de jeito maneira. Mas o futuro a Deus pertence, também, né? Não é? Enfim, na desincompatibilização de Denise em abril, eu acho que entre os nomes que Cajazeiras pode ter no primeiro escalão do governo do estado, um desses nomes é o do professor José Antônio de Albuquerque. Empresário João Gregório. Meu amigo, João é meu amigo, meu irmão, converso com o João quase que diariamente em João Pessoa. João visita minha casa, eu visito a casa dele. Eu almoço mais com o João Gregório durante a semana do que com o Roberto Cavalcante. Agora, eu tenho meu ponto de vista, tenho minhas opiniões e tenho as minhas mágoas. E exponho-as. E ele respeita. Eu pego, você sabe disso, você conviveu comigo e com o João. Eu tenho uma relação com o João, ele sendo o patrão e o empregado, muito amistosa, de entrar na sala dele a hora que sempre quis, enfim, de dizer as verdades que alguns não diziam. João é meu amigo, é um homem de bem, um grande empresário, é um dos 4 nomes do jornalismo e da comunicação paraibana. Eu tenho um carinho enorme pro João. Roberto Cavalcante. Uma das grandes surpresas da minha vida foi o Roberto Cavalcante. Logo eu que tanto critiquei o sistema Correio, não adianta esconder isso, que tanto critiquei o próprio senador Roberto Cavalcante, mas há uma identidade muito grande entre Roberto Cavalcante e Ronaldo Cunha Lima. Se você não quiser gostar de um dos dois, mantenha 100 metros de distância. Se você se aproximar 100 metros, você se apaixona tanto por Ronaldo como por Roberto Cavalcante. Roberto é um homem de bem, é um homem sério, fez um mandato de senador surpreendente, foi um dos grandes representantes que nós tivemos nos últimos anos na Paraíba. Na TV Senado, quase que diariamente ele subia ao plenário, discutia projetos muito interessantes. Né? Projetos relevantes, temas que até hoje beneficiam o país inteiro. E como empresário é um baluarte, né? Roberto é hoje o maior empresário de comunicação do estado e é um cidadão de um caráter muito grande. E, acima de tudo, ele é um empresário que, assim como o Zé Antônio, ele se preocupa muito com o funcionário. Pergunta como é que está. Nessa minha cirurgia, ele foi muito, mas muito próximo. Fez várias articulações. Enfim, Roberto Cavalcante é um cidadão de bem que merece o respeito de toda a Paraíba, assim como João Gregório também merece. Zé Leite. Zé Leite é um amigo, irmão, um pai. Zé Leite tem uma representação na minha vida que jamais eu posso dimensionar o tamanho disso. Zé Leite é um cidadão que me deu a oportunidade, me deu prumo, me deu nível, me deu esquadro. Foi quem me deu a oportunidade no Rádio Paraibano. Cássio Cunha Lima. Um amigo e irmão. Cidadão humilde, apesar da estatura que tem, do tamanho que tem, apesar de ter sido governador 2 vezes, de ser a maior liderança política desse estado, mas é preciso conviver um pouquinho com o Cássio para saber quem é o verdadeiro Cássio Cunha Lima, que às vezes a mídia distorce, as pessoas não conhecem. Uma pessoa que está nessa lista aqui que você gostaria de falar. Uma pessoa que está nessa lista... Que não está nessa lista. Não está nessa lista. Que você gostaria de falar. Vou dar um tempo para você pensar, viu? Eron Cid. Fale dele. Eron Cid. Uma grata surpresa na minha vida. Trabalhei com várias pessoas, mas é um irmão. Tem histórias e histórias que a gente precisa com ao longo do tempo ir contando, né? Eu vou contar essa aqui porque tem que ser contada. Heron, todos sabem, pelo menos quem acompanha o rádio jornalismo, sabe que Heron é da cidade de Marisópolis, é um retirante de sucesso assim como eu. E essa cirurgia que eu fiz para diabetes é uma cirurgia cara, um pouco cara.
né? E você tem que estar preparado financeiramente para fazer essa cirurgia. E no decorrer do dia, Heron via lá no Correio da Paraíba fazer algumas ligações. Vladimir, vá no banco, tire tanto pra gente juntar o dinheiro aqui, para levar pro médico e tal. Enfim, e ele viu meu aperreio naquele momento, né? Você, pra de uma hora para outra, gastar 100 mil reais, você tem que fazer algumas movimentações, giricotas e tal. E eu fiquei apertado financeiramente. Tem que mexer no apurado. Eu fiquei financeiramente apertado em dado momento. E todo mundo sabe que financeiramente Heron é menos aquinhoado do que eu, né? Salarialmente, financeiramente. E faltando 2 dias para a cirurgia, Heron chegou na minha casa. Disse, rapaz, você está em casa? Estou. Se eu posso entrar aí, pode. Aí Heron chegou e disse, rapaz, eu vim trazer 5 mil reais do meu dinheiro aqui para lhe ajudar na cirurgia. E eu parei assim, rapaz, como é que pode, né? Eu disse, não, Heron, não estou precisando não, rapaz, já está resolvido, tá assim. Não, mas eu quero deixar aqui esse dinheiro para lhe ajudar na sua cirurgia, lá vai, lá vem e tal. Eu disse, não, Heron, não vou precisar do dinheiro. E foi uma briga, ele sem querer levar o dinheiro, eu sem querer que ele deixasse. Enfim, ele levou o dinheiro de volta. Porque graças a Deus eu não estava precisando, mas teve um gesto, né? Eu colocaria Heron Cid, que é um grande companheiro, grande amigo, um homem de bem, um caráter, meu amigo, insuperável. Você precisa conviver com o Heron para conhecê-lo mais. Eu acho que você, Petros, pode falar mais de Heron do que eu, porque você conhece há mais tempo. E colocaria outro, Rui Dantas, que é de Souza, apesar de ter uma rivalidade entre Souza e Cajazeiras, mas Rui Dantas é um cidadão de um caráter também ímpar, é amigo de todas as horas, é correto. E olhe que Rui era coordenador da campanha de Maranhão. Para você ver quando a política ela é bem relacionada, quando ela é feita com respeito, as pessoas se respeitam e se gostam, né? E eu tenho um carinho enorme por Rui e colocaria Rui Dantas nessa lista. Qual o seu maior desgosto? Não tive, não sabia que eu não tenho nada para destacar como maior desgosto. Até um dia desse era ser diabético. Agora não tem. Era. E agora não, né? Não, agora não, mas eu não tenho desgosto não. Já pode comer rapadura já? Já, ainda não, mas eu tô na quarentena ainda. Daqui a 45 dias eu posso comer rapadura, tudo no mundo. Qual o maior sonho de Fabiano Gomes? Aquilo que você disse, isso aqui eu não concretizei ainda. Na política? Representar Cajazeiras na Assembleia Legislativa. Qual foi o maior governador na sua ótica aqui da Paraíba? A sua opinião. Mas eu sou jovem, né? Eu tenho 26 anos. Mas ouviu falar a questão... Já leu. O que você acompanhou? Vamos lá, o que Fabiano já acompanhou? Rapaz, pelo coração eu diria Cássio, né? De Ronaldo pra cá. De Ronaldo não, em 90 eu tinha 5 anos. Então, pela idade é de Ronaldo pra cá. De Ronaldo pra cá é Cássio. Prefeito de Cajazeiras, o maior. Carlos Antônio, indiscutivelmente. Certo. Fabiano, muito obrigado pelo vereador para me dizer Marco Barra? Pois diga, vai lá. Vou lá. Não, porque não tá na lista, mas o melhor vereador da história de Cajazeiras é Marco Barra. O melhor vereador. Não, deixa Severino Dantas. Eu não deixo nada sem resposta, viu, Você falou aí na questão de Marcos Barro, melhor vereador, é um nome forte para ser o vice de Carlos Antônio na oposição? Claro. O Marcos tem... Você é capaz de tirar seu nome para deixar o de Marcos? Aí não. Primeiro eu, né? Mateus, primeiro os teus, né? Peraí, também aí é demais. Não, o Marcos tem todo o direito de pleitear a vaga de vice, né? Tem uma representatividade enorme, tem voto, coisa que eu não tenho. Você sabe que ele tem os vereadores, alguns presidentes de partidos. Não, claro, o Marcos é indiscutivelmente um nome fortíssimo. Marcos tem um serviço prestado à cidade de Cajazeiras incontável, amigo. Marcos é um dos grandes representantes políticos, é um grande ás da política cajazeirense.